Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar a marcar aqui pela ordem, né? E aí eu vou pegando ali os temas, tá? Eu não vou nem olhar para quem que foi. Ó. Dois, três, sete. Sete grupos. Então, lá. Primeiro projeto: conceituar estética sob a ótica do filósofo indicado pela professora, trazendo à compreensão da turma os principais pontos focais eleitos por ele na condição das suas pesquisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sortear aqui um filósofo e vocês vão trazer esse filósofo explicando por que viés ele estudou a estética. Qual foi a linha de pensamento daquele filósofo? Tá certo? A que conclusões ele chegou? Isso não interessa que filósofo é, se é um filósofo atual ou se é um filósofo do passado. Porque, no final das contas, desde que a gente entende, né, o estudo da estética lá pelo Platão, a gente continua utilizando os mesmos conceitos, os mesmos pontos de vista, e as pesquisas elas só são atualizadas, né, por outros filósofos, tá certo? Então, elas estão sendo adaptadas ao seu tempo, não é? Então, elas se tornam contemporâneas porque elas vão servir ao seu tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Platão e a gente fala sobre o belo, sobre o homem ideal, e a gente estuda Roger Scruton, que morreu em fevereiro desse ano agora, ele vai falar sobre a beleza. Aliás, ele escreve um dos grandes livros dele, que inclusive postei para vocês, se chama Beleza, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, aí, continuando. Justifica por meio da análise crítica de um objeto de estudo de livre escolha do grupo, reconhecido como uma expressão estética acessível à cultura de massa, como esse objeto pode ser apreciado na atualidade sob o ponto de vista do filósofo indicado. Então, o que é que vocês vão trazer para mim que seja atual, né? Alguma expressão humana, né? Não interessa se é na música, se é na literatura, se é na pintura, se é na escultura, se é na publicidade como um todo, se é no cinema, isso não vem ao caso. O grupo é que vai escolher. Mas o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma análise do resultado desse trabalho como expressão humana, como é que ele pode ser visto sob a ótica do autor indicado, do filósofo indicado, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre catarse, não é? Como é que eu posso analisar, não uma obra de arte, mas vamos para outra questão. Como é que eu posso analisar, por exemplo, todas as matérias que foram passadas, ou então, pelo menos, as características das matérias que foram passadas na Globo News sobre as manifestações dos Estados Unidos decorrentes da morte do George Floyd. Como é que eu posso fazer uma análise do ponto de vista da catarse? Porque quando eu estou vendo a notícia, eu não estou vendo só o fato, tá certo? Eu estou vendo todo mundo marchando, não é? Em uma direção específica. Em Nova York foi para foi, né, para eles tiveram um tipo de itinerário. Quando eles vão para Washington, eles têm outro tipo de itinerário. Vendo constantemente, né, como é que ocorreu a morte dele, né, ele deitado no chão e o guarda ali com o joelho no pescoço dele. A caminhada do Trump, da, né, até a igreja com aquela Bíblia debaixo do braço. Então, como é que eu posso fazer uma análise daquele tipo com, né, as reações públicas que nós vimos durante a manifestação? Você entendeu? Em termos de catarse, aí vocês terão que entender o que é catarse e como fica o que foi visto pela massa, qual que é a estética daquela notícia. Então, Entenderam? basicamente, a gente tem que apresentar qual que é a linha de pensamento do filósofo, né, do grupo, e escolher Isso. uma peça na atualidade, assim, alguma forma de expressão, né, e fazer essa análise.
Isso. Como é que você enxerga, você, Danilo, depois de ler Aristóteles, entender como é que ele estudava estética, como é que você, Danilo, que entrou em contato com a forma perceptiva, né, com a maneira de pensar do Aristóteles, como é que você analisa essas imagens? Ah, Você entendi. entendeu? Entendi. É isso que eu quero que você faça. Então, é um exemplo. Mas a mesma coisa pode acontecer com qualquer outro objeto de estudo. Então, por exemplo, sob o ponto de vista lá do Foucault, como é que eu posso analisar um filme ou um seriado, né, na televisão? Tá certo? Uhum. Como é que eu posso analisar um seriado específico? Vocês podem escolher. Então, o que vocês quiserem, desde que seja sob a ótica daquele filósofo indicado, tá Entendi. certo? Embasar todas as justificativas em fonte bibliográfica que deverá obrigatoriamente constar da relação ao final do trabalho. Vai ser apresentado, né, na sala de aula, ou seja, tipo, né, pelo Google Meet mesmo. O Uhum. tempo de apresentação é 20 minutos, tá certo? Máximo Então, isso? o máximo de 20 minutos. Tá. E aí depois a gente ainda, pode ser que a gente tenha ainda um tempinho para conversar sobre essa questão depois da apresentação, tá certo? Uhum. Então, assim, ó, a apresentação ela deve ser enviada com o nome de cada componente do grupo para o meu e-mail, né? Assim que eu for recolher. Se for apresentação em PowerPoint, vocês vão então salvar em PDF para mandar para mim. Se for em formato de vídeo, aqui já tem, né? Como é que vocês vão salvar isso daí, tá? Beleza. Eu estou falando para vocês, você acredita que eu acabei esquecendo de colocar aqui para você ver? O crente que está enxergando e não está, desculpa, Ah, tá? tranquilo. É muito documento, a gente acaba ficando meio maluca na frente. Então, olha lá. Itens avaliados: interesse, procura por orientação, presença individualizada de cada membro dos grupos nas aulas de monitoramento do projeto, união do grupo, empenho, interesse, respostas às questões propostas no enunciado, abordagem, foco. Então, aqui tem todos os itens que são relativos à avaliação, tá? O Uhum. que é que eu preciso que vocês façam? Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? A gente já fez isso em outra disciplina. Então, vocês já sabem como é que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, uma coisa que é importante é vocês procurarem uma bibliografia que seja uma bibliografia boa, de qualidade, livros dos autores, né, indicados. Se vocês precisarem pesquisar, entrem lá no acervo da biblioteca. Vocês têm ali uma quantidade enorme de artigos, né? Todos eles aí publicados por universidades já consolidadas, né? Credenciadas pelo MEC no Brasil, não vão ficar procurando coisa na internet para trazer o senso comum. Eu preciso que vocês tragam algo que tenha consistência, que tenha base, que tenha uma teoria por trás daquilo, tá Uhum. certo? Bom, você tem alguma dúvida? Não, até agora não, professor. Até agora não, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou, então, sortear aqui os filósofos para que vocês tenham condição aí de fazer o estudo direitinho, tá? O que eu tô em dúvida na real é assim, a gente vai ter consultoria para esse trabalho ou tipo. Sim, vocês vão ter sim. Ah, Tanto beleza. é que, tanto é que eu vou marcar a orientação na data correta, vou marcar inclusive horário para vocês estarem comigo, porque aí não precisa estar a turma toda. Naquele horário que eu marcar, só vem aquele grupo para que eu dê a orientação, terminou o tempo, o grupo sai, entra o próximo, de acordo com o que estiver na tabela. Tá Beleza. certo? Aham. Eu vou marcar com vocês. Então, olha lá. Vou começar pelo o grupo um. Tem Ana Beatriz, Camila, Júlia, Larissa e Matheus. Vai começar com Platão, tá? Uhum.
Grupo 2 tem Pilar, Isabela, Bernardo, João Pedro. Eu vou pegar Aristóteles. O terceiro grupo, depois eu coloco para vocês, mando para vocês, tá? A relação, né? Só para ficar marcado aqui. O terceiro grupo, que vai ser de Juliana, Ananda, Alexandre e Gabriele, você vai pegar Roger Scruton. Assim que a gente terminar de conversar, eu mando para vocês, ok? Beleza. Já o quarto, Ana Beatriz Cabral, João Lucas, Luísa, Davi, Arthur e Pedro Henrique, vai entrar Kant, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Depois, o quinto grupo, vai entrar o Baumgarten. Depois, o sexto grupo, o quinto grupo é Caroline, é você, Danilo. Você, Caroline, Oscar, Stephanie e Pedro Luiz. O sexto é Beatriz, Cecília, Andressa, Cristiano e Rafael. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Hegel. Tá? E por último, Jennifer, Daniel e Letícia, eu vou trazer Schopenhauer. Ok? Assim que a gente terminar de conversar, eu mando já direto para você, ok? Beleza. Bom, alguma dúvida em relação a isso? Acho que não, pessoal. Acho que as dúvidas mesmo devem começar a surgir depois que a gente começar a estudar, né? Que são os filósofos. Né? Tá, mas vai ter orientação, pode ficar despreocupado, tá? Beleza. A orientação, ela vai acontecer, quer ver que dia? Ó, os dois dias de orientação, dia 28 e dia 5. Desculpe, isso aqui é a data da avaliação. A orientação, eu vou colocar, ver se eu coloco no dia 21, tá? Tá, Acho que eu vou beleza. ver dia 21. Porque eu tinha previsto fazer essa orientação em horário extra, mas vocês não têm horário extra, então vai ficar para o dia 21. 21 do 9. Vai dar sem ser na segunda que vem agora, na próxima, ok? Tranquilo. Bom, agora o que é que eu quero para a próxima aula? A próxima aula vai ser no dia 14. Aula invertida. Tá? A gente vai pegar aquela aula que eu ia dar inicialmente no dia 24 e a gente vai tratar dela agora. Entendi. Certo? E a aula invertida, ela vai funcionar da seguinte forma: é um sistema de aula, né? A aula invertida é um sistema de aula. Então, você está conseguindo ver aqui o enunciado da aula? Então, deixa eu abrir aqui de novo. Agora você está vendo, não tá? Tô. Ok.
Bom, então, aula invertida, atividade complementar, aula, sistema de aula invertida com consulta livre. Essa avaliação complementar, ela vale nota também, tá certo? Vale nota para complementação da menção final, tá certo? Ela não conta como uma avaliação bimestral, mas ela conta como menção complementar. Entendi. Então, aqui eu coloquei 3, mas são 5. Os grupos que vocês criaram são os mesmos grupos que vão trabalhar com a aula invertida, Beleza. tá certo? Então, vamos lá. Eu acho que assim fica mais fácil a gente trabalhar com os mesmos grupos, sabe? Senão fica, cada vez tem que trocar de grupo, fica aquela canseira, Sim, com acho que assim certeza. fica melhor. Ó, pesquisar o tema determinado ao grupo pela professora trazendo seu conceito e principais pontos focais à compreensão da turma. O grupo deverá eleger um objeto de estudo de livre escolha que justifique, por meio da análise crítica, a conceituação apresentada. Apresentar os resultados da pesquisa na aula seguinte, ou seja, eu estou passando para vocês me apresentarem na segunda-feira, Sim. tá bom? Tempo máximo 20 minutos. E aí eu mando para vocês ali a tabela de quem é que vai apresentar em que horário, sendo que toda a turma tem que estar presente, Tá tá bom. bom? Não é para apresentar e sair, não. É para todos, né, tomarem conhecimento de todos os temas que nós estaremos discutindo nessa aula invertida, ok? Beleza. Então, bom, vocês vão ter que apresentar slides, mas não precisa ter texto no slide, tá? Porque no final das contas, esses slides são só para complementar aquilo que vocês estiverem explicando, porque não dá para pedir para alguém imaginar o que vocês estão explicando. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar um trabalho escrito obedecendo as seguintes normas de formatação. Vocês podem mandar em PDF ou em Word, tanto faz, né? Mas, enfim, título, nome completo e RA de cada componente do grupo, tipografia Times New Roman, corpo do trabalho, título em corpo 14 e texto no corpo 12, espaçamento 1,15, texto alinhado à esquerda, margem superior e esquerda 3 centímetros, margem inferior e direita 2 centímetros, incluir a imagem do objeto pesquisado, que são as imagens que provavelmente vocês vão usar nos slides para apresentar, né? Número de páginas, 2 páginas. Então, não precisa escrever muita coisa, mas precisa explicar bem, né? Então, explicar com só a quantidade necessária de palavras, porque vocês vão apresentar o trabalho também. Enviar para o meu e-mail, tá? Tá, Então, o que que seria esse objeto aí, tipo, mais especificamente? Pode ser qualquer coisa, né, do que você passar vou pra gente? explicar para você, Ah, tá. porque para poder te explicar, eu tenho que te passar uma lista, tá? Beleza. Uma lista de elementos que vocês vão pesquisar. Então, espera aí que eu vou pegar a lista da atividade complementar. Ó, o grupo 1 vai falar sobre cultura, alta cultura e baixa cultura. Então, vocês vão conceituar o que é cultura, o que é alta cultura, o que é baixa cultura. Para exemplificar, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Isso não vem ao caso, tá? Eu só quero que se encaixe no que vocês estudaram. Entendi. O que você considera como baixa cultura? Funk é baixa cultura? Funk é alta cultura? Tá? Aham. É uma coisa referencial. Depende do lugar onde o funk é apresentado. Como é que fica isso daí? Tá? Grafite é alta cultura, baixa cultura? Como é que a gente interpreta? Ou será que isso, a alta cultura e a baixa cultura, tem um tempo para ela ocorrer? Ou, por exemplo, o que foi baixa cultura no passado, talvez seja alta cultura na atualidade? Então, é por isso que eu quero que vocês estudem o conceito,
Sim, Agora, entendi. o conceito ele vai ser aplicado ao que vocês escolherem, aí fica a critério de vocês, tá? Saquei. Segundo item, o que que é indústria cultural e produto cultural? Esse no caso é pro grupo 2, né? Aham, Tá. e produto cultural. O que que é, para o grupo 3? Imaginário, coletivo e social. No grupo 4, o que falar um pouco sobre estética, manipulação e consumo. Pois é, não estou aqui, eu pedi cedo a posse, não tinha nada para fazer aqui de TI. Aí ela falou assim, olha, quando chegar. Ok? Você fez Goiás hoje? O grupo 5 vai falar sobre Social. identidade cultural e multiculturalismo. Essa relação você também vai passar pra gente, professor? Aham, assim que eu terminar. Tá. O grupo 6 vai falar sobre mito. Mas, foi bom demais, graças a Deus. E o grupo 7 vai falar sobre linguagem Reestruturar. imagética É, com certeza vai falar lá e linguagem visual. saber visual. Pronto. É isso aqui que vocês precisam fazer para mim, Tá. tá? O enunciado já foi colocado lá, Pix, né? os temas já estão sorteados aqui, né? Uhum. E aí eu só vou colocar depois a ordem de apresentação para vocês. Então, na aula que vem, é a aula invertida que vocês vão apresentar. Eu vou digitar tudo aqui agora e já vou colocar para vocês, né? E, inclusive, já com as tabelas com ordem de apresentação. E para avaliação, eu já vou colocar a data certa de apresentação, horário e as datas de orientação também,